Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E acabou a final do Oeste. O Denver Nuggets varreu o Los Angeles Lakers 4-0. Mas, já que é para ser uma varrida, já que é para não ser uma série longa, com um emocionante jogo 7, com a gente roendo as unhas, que seja uma varrida num jogo histórico do LeBron James e com o jogo decidido no minuto final, no segundo final. Primeiro, uma cesta do Jokic colocando o Nuggets 2 pontos na frente, uma bandeja difícil, trombando com o Anthony Davis e com o Dennis Schroeder. E, por fim, uma boa, ótima defesa do Jamal Murray vindo para ajuda na bandeja final que o LeBron James tentou para empatar o jogo. Então foi emocionante, embora o placar de 4-0 não faça aparecer. Numa série que não foi nada parelha, uma série desigual como essa, pelo menos a gente se despede dela com um jogo emocionante, com um jogo histórico. Achei que foi até bem simbólico que o Lakers entregou tudo que dava nessa série em etapas diferentes. Então teve um grande jogo do Anthony Davis, teve um grande jogo dos coadjuvantes, teve um jogo histórico do LeBron James, nada foi o suficiente. Então foi bonito a gente se despedir com o melhor que o LeBron podia oferecer. Acho que foi a temática da série, o Lakers tentando se superar e o Nuggets falando... Só não é bastante, cara. Só não é suficiente. O Nuggets é o irmão mais velho e o Lakers é o irmão mais novo invocadinho. Não para, tem energia infinita e o irmão mais velho só tipo, você nunca vai ganhar de mim. Você só não é bom o bastante. Você não é bom ainda. A diferença é que o Lakers é velho, né? Ao contrário, é o LeBron que tem 40 anos. Não é você não é bom ainda, é você não é bom mais. Bom, vamos analisar o jogo em detalhes daqui a pouquinho. Antes, claro, só um lembrete de que hoje, às 6 da tarde, estaremos de novo no canal da NBA Brasil para fazer o pré-jogo de Miami Heat e Boston Celtics, que também pode dar varrida, já que o Heat está vencendo por 3-0. Será, interrogação, esse nosso último ao vivo na NBA Brasil? Pois é, se você ainda não apareceu nas nossas lives da NBA Brasil às 6 da tarde, essa é sua última chance. Apareça lá. É muito importante que a família Bola Presa apareça em peso para marcar presença, para mostrar que essa parceria Bola Presa e NBA Brasil valeu a pena. Então a gente conta com vocês lá nessa despedida, possível despedida da... A gente sabe que a gente não vai estar lá amanhã, porque não tem pré-jogo de Lakers e Nuggets mais. Mas hoje, pelo menos hoje, estaremos mais uma vez. Então apareçam lá, deixam o like de sempre, as mensagens carinhosas e as provocando a gente, porque a gente ignora, mas na verdade a gente está sofrendo por dentro. Isso, e por sofrendo a gente quer dizer que a gente fica com o coração quentinho. A gente espera vocês lá. Vamos falar do jogo? Bora! LeBron James fez de tudo. 31 pontos no primeiro tempo, o máximo que ele já fez na carreira dele em um tempo de jogo de playoff, que é absurdo. Ele tá quebrando recordes dele mesmo a essa altura do campeonato. Chegou a 8.000 pontos em playoffs nesse jogo. É surreal. O segundo colocado tem 5.000 e tanto. O décimo, que é o Tony Parker, tem tipo 4.000 e um pouquinho. O dobro do que o segundo, do que o décimo colocado. Não, da história da NBA. É só outro patamar. É de estourar os miolos. Ele jogou 47 minutos e 56 segundos. Os 4 segundos que ele não jogou foi os 4 segundos finais do segundo quarto, que ele aproveitou uma parada no jogo para ir mais cedo pro vestiário, já foi tirando a roupa. Foi muito engraçado. A gente começou a assistir, eu achei que ele ia ficar nu no meio do corredor. Porque assim que ele entrou no corredor, já começou a tirar a roupa, já estava desesperado por um respiro, coitado. Nossa, acho que ele foi tomar um banho imediatamente. Né? Então ele fez 31 pontos dos 40 dele no primeiro tempo. No segundo ele defendeu o Jokic boa parte do jogo. Quando estava defendendo o Jokic, estava defendendo o Jamal Murray. Foi uma atuação defensiva espetacular do LeBron James, mais uma vez. Ele teve uma grande atuação defensiva também no jogo 2, que foi aquele que ele errou muito no ataque e acabou chamando mais atenção que isso. Dessa vez foi mais completo. Ele teve a boa atuação histórica no ataque e a atuação impecável defensivamente. E não foram só 31 pontos no primeiro tempo. Foram 4 rebotes, 4 assistências e o mais impressionante, 4 bolas de 3 pontos corretas em 4 tentativas, incluindo aquela tentativa de ponte aérea que virou bola de 3 pontos. Quando aquilo caiu,
Eu pensei, não, é isso. Hoje é o dia do LeBron James. Ele acertou aquela de 3, depois embalou, acertou mais 3 em sequência. Mas aí no segundo tempo, o Lakers acertou uma bola de 3 só. Como um time, uma do Austin Reeves no finalzinho. Só teve uma coisa mais impressionante que esse jogo do LeBron James. O time adversário. O time adversário como um todo até. Porque é impressionante. O primeiro tempo do Lakers foi tudo que um torcedor do Lakers poderia sonhar. Porque o LeBron fez 31 pontos, mas o time como um todo fez 73. Geralmente é para matar um jogo. E o Lakers estava vencendo por 15 no intervalo. Isso, é uma vantagem de 15 pontos em cima desse Nuggets. É a maior vantagem que o Lakers teve num jogo em toda a série. Mas o Lakers jogou para ser mais. É que o Nuggets saiu com cada cesta que... Eu tava vendo o jogo falando, juro que era para ser no mínimo 20 e pouco, assim, 23 pontos de vantagem. E eu lembro alguém, né, deixou aí um comentário dizendo o Lakers vai vencer essa série, porque o Nuggets tá vencendo só com os arremessos impossíveis, os arremessos desequilibrados, isso Eles não vai durar fazem para isso. sempre. Acho que faz parte desse time, faz parte da identidade desses jogadores. Às vezes você tem essa união bizarra, jogadores que estão acostumados com esse tipo de bola. Eles criam tantos arremessos livres, tantos arremessos sem marcação, porque o Jokic é um facilitador, um criador de jogadas. E você soma isso o fato de que nos arremessos difíceis, desequilibrados, eles também dão conta. O Jamal Murray e o Jokic, particularmente, são dois jogadores que gostam desse arremesso malabarista. E a gente viu vários desses no primeiro tempo e outros ainda mais assustadores no segundo. O Jokic teve 2 arremessos onde o Lakers defendeu bem por 24 segundos e ele foi obrigado a dar aquele arremesso caindo para trás, botando a bola na nuca para arremessar de 3 no estouro, dando um arco ridículo no arremesso. Ele acertou 2 só ontem. E, de certa forma, faz parte do repertório. A NBA sempre coloca nos intervalos uns clipezinhos, melhores momentos, lá no League Pass. E tem uma compilação só desses arremessos do Jokic, que a gente fica vendo assim enquanto passa o intervalo. E ele botou mais 2 aí pra esses highlights só no jogo de ontem. Ou seja, não é, meu Deus, ele arremessou a bola pra cima, jogou a bola de qualquer jeito e aí caiu. É algo que ele tá acostumado a fazer. É o que ele faz quando ele tá sem tempo. É o arremesso Nowitzki exagerado dele. Ultra Nowitzki. É com uma perna só, caindo pra trás, mas muito no limite. E ele acertou. Teve um lance que o Lakers quase roubou a bola, acho que foi o LeBron que deu um tapa na bola, e aí a bola volta pro Jokic, o Jokic tenta um passe, o Anthony Davis está dobrando nele, o Anthony Davis intercepta o passe, o Nuggets consegue segurar a bola e acerta o arremesso. Tipo, o Lakers defendendo bem por muito tempo, o Nuggets não para, briga pela bola, continua executando, continua trocando passes e dá um arremesso no final. No jogo passado eles tinham cometido 5 turnovers, ontem foram 9. E mesmo assim é pouco. O nível defensivo do Lakers foi, olha, impecável. Pois é, foi uma atuação realmente espetacular. O Nuggets conseguiu tornar a diferença no placar só de 15. Como você disse, deveria ter sido muito mais pelo nível que o Lakers estava jogando no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, o Nuggets continuou pressionando. É um time resiliente. É engraçado que depois de uma temporada extremamente resiliente do Lakers, eles chegam numa final de conferência e o mais resiliente em quadra é o Nuggets. É o time que resiste mais à pressão, que tem mais resposta, mesmo quando a jogada quebra, mesmo quando você é bem marcado por 24 segundos, e aí algumas bolas difíceis depois, o jogo já estava empatado e o Nuggets estava com muita tranquilidade nos minutos finais. Aliás, onde está o basquete de sets quando você precisa dele, né? Lakers ganhou o primeiro quarto 34-28, ganhou o segundo 39-30, ganhou o quarto período 22-19, foi o mais disputado, mas o Lakers venceu. E aí o terceiro quarto o Nuggets venceu por 36-16. Esse foi um massacre. E, bom, infelizmente o basquete de sets é uma coisa da próxima geração. Meus netos vão poder aproveitar o basquete de sets. Hoje tem que somar tudo mesmo. Muito à frente do seu tempo, o senhor Denis Botano. E o Nuggets foi melhor nisso. E foi melhor repetindo essas coisas que a gente tem falado ao longo da série, né? Então, essa resiliência, essa constante execução ofensiva,
E as bolas difíceis, os arremessos difíceis, seja lá de quem for, as bolas de 3. Então, de novo, 3 arremessos de 3 do Caldwell Pope, 3 arremessos de 3 do Michael Porter, 3 do Jokic. E ontem foi a vez do Aaron Gordon, que o Lakers ficou deixando livre a série inteira, e ele não estava, às vezes, nem tentando. Ontem, 3 bolas de 3 também. Chegou no ponto em que muitas vezes o Nuggets preferia ter o Jeff Green em quadra ao invés do Aaron Gordon, só porque o Jeff Green tem mais ou menos o mesmo tamanho, mas acerta as bolas de 3 pontos. Dessa vez era muito importante o Aaron Gordon estar lá, defensiva e ofensivamente, mas ele precisava tentar essas bolas de 3, tentou e converteu. Acho que era o coadjuvante dos coadjuvantes do Nuggets, era o que faltava ter um grande jogo nessa série. Ele não estava mal, assim, não estava sendo explorado, mas às vezes no ataque ele não sabia mesmo meio onde ficar. E isso os outros brilharam, né? Faltava ele. E permitia, às vezes, até o Anthony Davis ficar naquela posição de cobertura. Ontem não. Ele fez 22 pontos, deu 5 assistências, fez essas 3 bolas de 3. Foi o segundo maior saldo de pontos do time, com mais 10. Só o Jamal Murray teve mais 11. Então foi um grande jogo do Aaron Gordon, que era o coadjuvante, quase estrela, né, desse time, que faltava brilhar na série. Então o Nuggets só impecável. Tudo que a gente falou, eles repetiram, e nesse terceiro quarto que eles venceram por 20, foi a questão que eu acho que o Lakers menos teve resposta em toda a série. Os pontos de contra-ataque, as jogadas de transição, o que uma coisa tá ligada à outra. O Lakers tomou 36 pontos do Nuggets muito porque só fez 16. Isso, quando não acerta os arremessos, o Lakers permite ao Nuggets pegar o rebote e sair correndo. E aí você junta duas coisas terríveis pro Lakers, que é a dificuldade de pontuar e a dificuldade de defender o contra-ataque do adversário. O Lakers não cometeu muitos turnovers, mas toda vez que errava um arremesso, errava bandeja especialmente, o cara tá mais desequilibrado, menos em posição de voltar, todas as vezes o Nuggets ou fez ponto de contra-ataque ou chegou no ataque e o Lakers não estava posicionado do jeito certinho. Então, sei lá, o Austin Reeves era para estar marcando o Caldwell Pope, ele tá no Aaron Gordon. E só isso, uma coisinha, o Nuggets já vai lá e fala, não, a gente vai pontuar nisso aqui. Ou vocês estão na posição certinha, ou o Nuggets vai rodar a bola até chegar num mismatch e vai fazer cesta. Então era uma margem de erro que o Lakers não podia brincar. E por um período deu muito errado e tomou de 20. Pois é, e o Jokic era fundamental, né, para puxar esses contra-ataques, para pegar a defesa do Lakers desprevenida. E aí a única opção que o Lakers tinha era o Jokic não estar em quadra. E isso poderia acontecer de duas maneiras: excesso de faltas ou o cansaço do Jokic. Ele precisa sentar para descansar. E aí o que a gente viu no jogo de ontem? Ele teve excesso de faltas, chegou a fazer a 5ª falta dele no 4º período, ficou em quadra mesmo assim, ignorou, não foi pro banco não, só se mantém no jogo. E sobre cansaço, o Jokic falou depois na coletiva que playoff tem essa graça, que é tão importante, mas tão importante que você não sente o cansaço. Ele jogou... Deve sentir depois, né? Sem dúvida. Ele jogou os últimos 33 minutos do jogo consecutivos, sem ir pro banco uma única vez. Assim que o LeBron tomou o toco e o jogo terminou, literalmente a primeira coisa que o Jokic fez foi colocar as 2 mãos no joelho. Esse era o nível de cansaço que o Jokic estava, ele só podia pensar em respirar. Depois, comemorar depois, né? Respirar primeiro. Mas foi isso. O Jokic não sentou, mesmo com as faltas, mesmo com o cansaço, e aí o Lakers não tinha como parar esses contra-ataques. Mas ajudou um pouco que a 5ª falta veio já mais na reta final do 4º período. Talvez fosse um jogo menos decisivo, vai. Ele tivesse sentado por alguns minutos para voltar, sei lá, nos 2 minutos finais, mas já estava no fim do jogo. Pois é. E ele tem sido bom nessa fase da carreira dele de evitar falta. Teve uma bandeja logo depois que o LeBron fez, que ele meio que tirou o corpo, então às vezes acaba custando uma boa posse de bola defensiva ou outra, mas ele tá bem mais consciente do que já foi alguns anos atrás, e acho que o Michael Malone só confiou que ele consegue ficar esses minutos sem fazer falta, e o prejuízo é muito grande de tirar ele. Não, muito, então, é catastrófico. Só vou tirar ele se for obrigado pelas regras do jogo a tirar ele. Se ele fizer a 6ª falta, aí eu tiro. Não vou tirar de graça, não. Acho que foi uma boa decisão do Michael Malone. E alguns anos atrás ele provavelmente teria feito faltas, e aí teria saído, e alguns anos atrás ele certamente teria ido descansar.
Quando que a gente ia imaginar ver o Jokic jogando 45 minutos num jogo de playoff nesse nível de intensidade dos dois lados da quadra? Ele melhorou muito a forma física dele. Pois é, e marcou bem, marcou pressionado, foi um jogador ativo o tempo inteiro. 45 minutos é só muita coisa. Só não é assim de explodir miolos, porque o LeBron James ficou 48 minutos em quadra aos 38 anos de idade. Essa atuação do LeBron foi espetacular e já deu algum holofote para ele, que o LeBron já tem holofote o tempo inteiro. É a velha reclamação do Kyrie Irving, se a gente ganha, é o LeBron que ganhou. Se a gente perde, é porque o LeBron não teve ajuda. Isso, a gente não ajudou bastante. E se o LeBron é eliminado, o destaque é a eliminação do LeBron James. É um dos maiores jogadores da história, talvez o maior pontuador da história da NBA, tem dessas. Então, ele já tem o holofote, ganhou o holofote mais ainda na coletiva pós-jogo, dando a entender que não sabe ainda se volta a jogar basquete. Ele falou, será? Será que esse foi o último jogo do LeBron? E eu duvido muito, porém, eu acho que essa é uma discussão para a gente ter com calma no podcast essa semana. Isso, a gente vai ter um podcast essa semana bem importante para se despedir dos times eliminados, fazer aí possivelmente um preview para a final da NBA e falar bastante do futuro do LeBron James. Então, esse assunto eu sei que tá quente, mas eu acho que é tudo o LeBron. Foi muito estratégico. Foi a última coisa que ele falou na entrevista de um jeito bem aéreo e falou, obrigado, gente, até mais. Nem deixou fazer uma pergunta em cima disso. Ele não ia falar uma coisa dessa assim tão vaga de cabeça quente. Com o LeBron é sempre tudo muito planejadinho, acho que tem objetivos por trás disso. Pois é, então bota aí na agenda, a gente grava podcast quinta ou sexta-feira, depende, claro, dos resultados de Heat e Celtics. Mas siga a gente nas redes sociais que a gente avisa tudo. Bom, mais alguma coisa pra gente falar desse jogo antes da gente ver os lances que você queira lembrar? Eu acho que a gente considerou ontem no pré-jogo, lá no canal da NBA Brasil, que o Lakers iria para situações extremas. Pegar tudo que funcionou ao longo de cada pedacinho de cada jogo e jogar tudo de uma vez. Então, sim, Dennis Schroeder foi titular para poder correr atrás de Jamal Murray. Ele saía do jogo, quando o Jamal Murray saía, quando o Jamal Murray voltava, ele voltava junto. Esse era o papel dele. Sim, Hachimura finalmente titular para atrapalhar o máximo possível o Jokic, deixar o Anthony Davis livre para defender o garrafão. E achei que foi o pior jogo do Hachimura na série, com certeza, ofensiva e defensivamente. E a gente considerou, será que o Mo Bamba, que foi anunciado aí como disponível, seria a volta do Lakers a um time de tamanho, de altura, que atrapalhou tanto o Jokic nas finais de conferência da bolha? E aí, adivinhem só, o Mo Bamba não entrou em quadra, mas foi resgatado de dentro de um barril de formol. Tristan Thompson, de fato, a ideia do Ren foi colocar um jogador de tamanho, de força, só um pouquinho mais velho que o Mo Bamba, e até que ele saiu bem, até que ele atrapalhou bem o Jokic. É que a questão é que o Tristan Thompson estava disponível aí desde o começo dos playoffs. Não foi usado em nenhuma série, estava disponível desde o começo dessa série, contra o Nuggets nunca tinha usado até agora, mas foi nesse jogo e não foi mal, não. Achei que ele defendeu bem, tomou um arremesso até do Jamal Murray na cara numa troca de marcação, que eu acho que ele marcou bem até para alguém que estava parado há tanto tempo e é um pivô marcando um armador. Contra o Jokic ele fez o que dá para fazer, forçou o Jokic a brigar bastante. Forçar o Jokic só a 30 pontos, né? Parabéns. Fez 2 cestas em passes do LeBron, igual nos tempos de Cleveland Cavaliers. Foram 9 minutos e 40 segundos em quadra, saldo 0. Isso. Então, não fedeu nem cheirou. Foi uma boa tentativa, achei boa tentativa. Pra situação, né? Você tá perdendo de 3-0, você tem que tentar uma coisa nova, tirou uma coisa da cartola que não atrapalhou, acho que ajudou em alguns momentos, mas como tudo que o Lakers fez nessa série, não foi decisivo, não foi o bastante. Incomodou o Jokic? Incomodou um pouquinho. Mas ainda foram 30 pontos, 14 rebotes, 3 assistências. O 8º triple-double dele nessa pós-temporada, recorde da história da NBA. Ele passou o Will Chamberlain, que tinha 7. E média de triple-double nessa série contra o Lakers nos 4 jogos. É só enlouquecedor. Então,
Acho que o jogo fica como o jogo em que o Lakers tentou desesperadamente todas as opções que tinha disponível, tudo que tinha dado minimamente certo. Teve o jogo perfeito do LeBron, pelo menos por um tempo, ofensivamente. Depois, defensivamente, não adiantou. Não deu certo. Não sobrou nada. E para um último comentário do próprio LeBron, ele disse que conversou com o Anthony Davis depois da partida e eles consideram esse time do Nuggets o melhor time que eles enfrentaram desde que eles se juntaram aí no Lakers antes da temporada do título, em 2020. Falou que eles têm ataque, que eles têm criatividade, que eles têm tamanho, que eles têm tudo. É um time muito difícil de vencer. O que a gente não sabia que eles tinham, ou que a gente tinha dúvidas, porque ia e voltava, era a defesa. E eles defenderam muito bem nesses playoffs, defenderam bem aquele Phoenix Suns que estava metendo medo e fecharam esse jogo com uma grande jogada defensiva do Aaron Gordon e do Jamal Murray. A gente falou a temporada inteira que nenhum time parecia imbatível, porque os defeitos de todas as equipes eram bem visíveis, bem explícitos. A gente encerra essa série com um Nuggets que parece perfeito. Bom, vamos ver os lances. Eu separei um pouco do LeBron no primeiro tempo, a grande reação do Nuggets no quarto período e, claro, os lances decisivos dos últimos minutos. Bora ver. Vamos começar com o primeiro tempo quase perfeito de LeBron James, fazendo o que ele fez de melhor na série, que é atacar o garrafão e de preferência jogando de costas para a cesta. Mesmo marcado pelo Aaron Gordon, que acho que é o jogador mais físico, capaz de marcar o LeBron nessa situação, ele só encara no mano a mano, bota de lado, usa a força e consegue pontuar embaixo da cesta. O Jokic não estava lá, estava marcando o Anthony Davis mais em cima do garrafão. E aqui a jogada que a gente citou mais cedo. Olha que passe lindo! E a leitura é sensacional, né? Porque assim que o Anthony Davis sai do corta-luz, o Michael Porter vem fechar o caminho do Anthony Davis pro garrafão, né? Exato, e aí o Hachimura percebe que o Michael Porter ignorou ele e corta em direção à cesta e pede a ponte aérea. O LeBron, mesmo com 5 jogadores entre ele e o Hachimura, enxerga a movimentação e faz o passe. Porém, né? Foi preciso ou não foi preciso? Se fosse um cara mais atlético, eu teria pegado esse passe enterrado, em vez da bola de 3. E aqui de novo ele leva o Aaron Gordon de costas para a cesta até lá embaixo, finta uma vez, finta duas e acerta um arremesso de nem meia distância, que tá dentro do garrafão, mas começou com ele de costas para a cesta empurrando o Aaron Gordon. Dessa vez ele recebe um passo do D'Angelo Russell, que foi reserva, mas entrou ao longo do primeiro quarto. E aí 2 bolas de 3, uma sem querer e uma por querer. E aí, olha, o Michael Porter não tem qualquer chance de segurar o LeBron de costas pra cesta fisicamente. Se o Aaron Gordon não conseguiu, não vai ser o Michael Porter, não teve ajuda, então foi falta e cesta. E aí terceira bola de 3, da onde ele ficou treinando, né? Eles mostraram, ele chegou 4 horas antes do jogo, ficou treinando. A série teria sido diferente se o LeBron tivesse acertado essas bolas de 3 desde o começo, né? Ajudou demais, dá muito espaço, facilita a vida do Anthony Davis quando ele recebe a bola no garrafão. E mais que isso, o LeBron começou a ser mais pressionado no perímetro, teve mais espaço para infiltrar, né? De novo um passo do D'Angelo Russell, o Jeff Green deu um espaço para o LeBron James, porém, nesse primeiro tempo em especial, nesse primeiro quarto, né, que ele chegou em 20 pontos. E aí ele dando assistência, chegou no garrafão, de novo atacando o Aaron Gordon, acionou o Austin Reeves, que atacou a cesta e fez a bandeja e sofreu a falta. E aí roubo de bola do LeBron James, passe pro Tristan Thompson. Não é Lakers ou é Cavs? Ele interceptou muitos passes como esse, o LeBron. E aí mais um, a bola gira, e aí o que você falou. Que eu falei. O Jeff Green dessa vez não deu espaço pro LeBron, ele foi desesperado marcar o LeBron, foi reto, aí o LeBron passou pelo Bruce Brown e fez a bandejinha de esquerda, aquela que ele tinha errado no jogo 2. A vida é muito mais fácil você acertar bolas de 3. E a pressão do Aaron Gordon aqui na linha dos 3. Mas ele consegue um bom bloqueio do Tristan Thompson, que eu acho que é o grande talento dele a essa altura da carreira. É ser um muro de tijolos. E aí o LeBron tem espaço para acelerar um pouquinho, atacar o Jokic, que claro, não quer cometer faltas. Não estava ainda em grandes problemas de faltas, mas não quer. E aí de novo, dessa vez com giro, ele com pique, velocidade, ânimo, atacando o Jokic, costuma dar bom pro Lakers. Sempre o problema defensivo do Jokic é esse mesmo, né? É parar jogadores em velocidade embaixo da cesta. E aqui vamos pro segundo tempo, o Lakers com uma vantagem boa e o Nuggets vai pro ataque. E Jokic já recebe, ele gosta dessa jogada em movimento, né? Um bloqueio pro Hachimura
no interceptar o passe, ele já recebe em movimento, chega muito perto do garrafão. O Anthony Davis ameaça a dobra, mas acaba não fazendo, ele pula pra trás. Essa corridinha dele, né, recebendo um corta-luz, é tão armador, né? É muito engraçado. É difícil o pivô receber um corta-luz pra receber uma bola, né? Mas ele recebe em movimento, às vezes finaliza em movimento. E aí que começam os problemas. Turnovers do Lakers não foram muitos, mas aconteceu. Ponte aérea? Não. Turnover do turnover. Interceptado, aciona o Michael Porter, sem Anthony Davis no garrafão, bandeja, podia ter sido falta ainda. O Anthony Davis parece que vai cometer um turnover, recupera a bola, mas ele faz o que ele sempre faz, né? Erra a bandeja e capota no chão. E aí é o Jokic correndo, mesmo não podendo descansar, ele consegue acelerar o jogo. E aí mesmo que o Caldwell Pope erre o arremesso, o rebote ofensivo tá lá porque o Anthony Davis nunca mais apareceu na tela. E aí, espaço completo para Aaron Gordon. Faz parte do plano, você vive com isso, mas Ontem. claro, como tudo no Nuggets, eles faziam o Lakers pagar. E aí é o Lakers no ataque, o passe pro Hachimura não deu certo na primeira, ele infiltra essa bandeja. Errou a bandeja, não pode errar a bandeja. O Jokic pega o rebote, já tem 2 jogadores do Lakers atrás dele. O Hachimura que errou a bandeja e o Anthony Davis que brigou pelo rebote ofensivo. Então já é vantagem numérica do Nuggets, vira um passe para o Michael Porter, e aí ele erra e de novo rebotes ofensivos, acaba na mão do Jokic, falta e cesta. Porque o Anthony Davis está sempre atrasado. Ele tá lutando pro rebote ofensivo, ele nunca tá no garrafão defensivo. Me dá muita aflição. E aqui uma mudança de postura até, dos dois times, mas do LeBron. Ele tem um mismatch contra o Jamal Murray. Ele vai atacar o garrafão como ele fez no primeiro tempo. O Aaron Gordon fecha um pouco a porta, ele passa pro Schroeder. Então foi um LeBron um pouquinho mais passivo, provavelmente cansado. E aí o Schroeder tem a opção de atacar esse espaço, ele ataca o espaço e erra a bandeja. E aí já são 2 jogadores atrás do Jokic de novo, o Jokic sempre acelerando. Teve uma jogada bem parecida com isso no quarto período, em que o Schroeder, em vez de tentar isso, ele tentou um passe pra zona morta e depois tomou uma broncaça do LeBron. E aí o Nuggets não pontua na transição. Mas alguns segundos depois, tá aqui. O LeBron James está marcando o Aaron Gordon, que tá certo, mas o Anthony Davis está marcando o Jamal Murray. Deu um mismatch aí. Só porque o Nuggets acelerou. E aí o Jamal Murray ataca e pontua Não um é arremesso fácil. na cara do Anthony Davis. Mas ele tem feito isso ao longo da série. Outro arremesso errado, outro rebote ofensivo que o Anthony Davis não pega e de novo ele tá atrasado. O Jokic já tá no garrafão. O Michael Porter, dessa vez, acerta a bola de 3, nem precisou do rebote Eu não me ofensivo. conformo. Por que o Jokic chega antes e o Anthony Davis chega sempre atrasado? Bom, não foi o caso dessa vez, mas geralmente o Anthony Davis tá caindo no chão. Só atrapalha. Fiz correr deitado, né? E aqui é engraçado que tá todo mundo mal posicionado. O Austin Reeves tá saindo do Jokic porque o Tristan Thompson tá chegando. E aí o Anthony Davis não pode deixar o Caldwell Pope livre porque ele tá embaixo da cesta. Então ele chega atrasado no Aaron Gordon. E dá espaço, porque ele não vai acertar outra de 3, né? Vai. Hoje vai. Vai e o Nuggets já tá na frente. Depois de começar o período perdendo por 15. O LeBron não acerta arremesso de 3 como no primeiro tempo. E olha o Tristan Thompson indo brigar pro rebote Eu ofensivo. não entendo. E o Anthony Davis também. Não consegue, tá aí. Adivinha. De novo o Nuggets na correria. E o Bruce Brown vê a visão do paraíso na frente dele. É o D'Angelo Russell. Ao longo de toda a série, toda vez que o Bruce Brown atacou e viu o D'Angelo Russell, ele não parou. E não fez a menor diferença. Se tivesse uma folha de papel sulfite na frente, ia ter a mesma dificuldade de bandeja. Mas estamos nos minutos finais. Vantagem do Nuggets é só de 2 pontos. O LeBron dessa vez vai lá empurrar o Jamal Murray até o garrafão. E dessa vez o Anthony Davis pegou o rebote ofensivo e conseguiu a enterrada. O jogo está empatado, faltando 5 minutos. Valeu a pena? Todos aqueles que ele perdeu e esse aí agora ele acertou. Mas foi a combinação perfeita, né? O LeBron atacando o Jamal Murray, entrando no garrafão e o rebote ofensivo. Do outro lado, o Nuggets vai para o seu arroz e feijão do jogo passado. O lado vazio da quadra com pick and roll LeBron, com pick and roll Jokic e Jamal Murray. É isso que o técnico Jokic pediu pro Malone. Mas o LeBron estava engajado em marcar os dois, tanto o Murray quanto o LeBron James, quanto o Jokic. Só que aí ele fica preso no corta-luz do Jokic
E o Anthony Davis faz falta no arremesso de 3 do Jamal Murray. E o LeBron ainda sente o joelho da trombada com o Jokic. Um jogo decidido por 2 pontos, o Lakers fez 2 faltas em arremessos de 3. O Hachimura no Jokic, o Anthony Davis nessa do Jamal Murray. E aí a vez do Lakers responder com o próprio pick and roll, Anthony Davis, LeBron. Ele acha o passe pro Schroeder lá embaixo, já que a ajuda foi no garrafão. E nada feito. E ainda que o Nuggets não queria mais correr. Tava com medo. E essa defesa do LeBron no Jamal Murray. Incrível, né? Ele assumiu a responsa de marcar ele, não ficou lá no Aaron Gordon e forçou a violação de 24 segundos e aí tava exausto. Olha ele com a mão no joelho. É. E aí na posse de bola seguinte, ele entregou a bola para Austin Reeves e correu aqui pra zona morta. Falou, agora essa posse de bola é sua, Austin Reeves. Isso, eu preciso respirar, é. E aí o Austin Reeves fez o pick and roll com o Anthony Davis, entrou no garrafão, achou o LeBron James, que achou o Hachimura e nenhuma bola de 3 pro Lakers no segundo tempo até então. Só o Austin Reeves ia acertar uma depois. E aqui é o duro de jogar com o Nuggets. Nossa. Reparem bem, é meio segundo. O Schroeder tá no Aaron Gordon, né? Uhum. O LeBron no Jokic. Ele tá acompanhando e ele quer trocar com o Austin Reeves, o Schroeder. É aqui, nesse segundo. Nesse segundo que o Austin Reeves ainda fica com o Jamal Murray e o Schroeder deixa o Aaron Gordon passar, o passe do Jokic sai. Ele tinha 1 milésimo de segundo pra soltar esse passe na hora certa, é exatamente quando sai. Foi um segundo que falhou a comunicação Reeves-Schroeder e o Aaron Gordon percebeu, o Jokic percebeu, o passe saiu, a enterrada aconteceu com falta. Surreal. E aí vantagem de 5, de novo eles vão pro pick and roll no meio da quadra, LeBron e Anthony Davis. O LeBron dessa vez ataca até o fim, consegue a bandeja, se aproveitando do problema de faltas do Jokic, corta para 3 pontos. E aqui é só absurdo, a posse de bola já aconteceu inteira, a gente pega o vídeo com 4 segundos de posse de bola. O Jokic não tem nada a fazer senão isso aí. E entra tão macio, né? Entra com uma delicadeza. E aí a moça de braço quebrado aí nem acredita. E aí o LeBron consegue a troca de marcação, ele ataca o Jokic de novo, mas tem a ajuda do Caldwell Pope, Schroeder livre, Austin Reeves livre, e aí finalmente o Lakers acerta uma bola de 3 no segundo tempo para cortar de novo a diferença para 2. E aí eles voltam pro pick and roll com o Jamal Murray e Jokic, e de novo. O Aaron Gordon fica 1 milésimo de segundo livre e o Jokic encontra. Porque o Schroeder tá envolvido agora. Então, quando ele recebe o passe, o Jokic marcado pelo Schroeder, ele já sai, o Schroeder nem fica. Ele procura alguém. Isso, ele sabe que não é a responsabilidade dele. E o Anthony Davis sai para contestar o Jokic. Mas o Schroeder não tem tempo de chegar no Aaron Gordon, o Reeves chega atrasado e faz a falta. O Reeves tinha que ter entendido muito antes que o Aaron Gordon era dele, porque o Schroeder não ia conseguir chegar. Só muito difícil. Do outro lado, mais um pick and roll no meio da quadra, foi a jogada de preferência do Lakers nos minutos finais, e a falta do Jamal Murray no Anthony Davis, que acerta os 2 lances livres, e a diferença volta para 2, depois de erros dos 2 lados, a mesma jogada, só que agora eles trocam a marcação e o Aaron Gordon segura o Anthony Davis, mais 2 lances livres, jogo empatado. 1 minuto pro fim. E aí a gente vai ter a cesta do Jokic. Pena que o vídeo do site da NBA começa aqui já. Que a posse de bola foi boa a defesa do Lakers e o Nuggets em 4 segundos de novo. E de novo com 4 segundos o Jokic arranja uma cesta. Ele só não parou de atacar. Mas dessa vez ele não foi pra fora pra tentar um arremesso por cima do Anthony Davis. Ele foi batendo pra dentro. E encontrou esse caminho pra cesta. É impressionante. E do outro lado, a gente só tem também os 3 segundos finais do Lakers, porque o Lakers não fez nada. O Lakers ficou caçando mismatch durante 20 segundos da posse de bola, não deu certo, então o passe foi desviado. Foi esse o passe que o LeBron deu pro Dennis Schroeder livre pra arremessar ou infiltrar, e ele tentou um passe a mais. E aí tinha 3 segundos, o LeBron recebeu a bola, tentou atacar de qualquer jeito, deu um arremesso completamente desequilibrado, e o do Jokic desequilibrado entrou. O do LeBron bateu no lado da tabela, e aí o Nuggets tinha a posse de bola, e o Jamal Murray tentou uma jogada que deu certo nesse post-up contra o Schroeder muitas vezes nessa série, não deu, e o Lakers tinha aí pouco mais de 4 segundos para um último arremesso. Darvin Ham pediu tempo, o LeBron pegou a bola, não foi para o arremesso de 3,
atacou e o Jamal Murray conseguiu segurar a bola e impedir o LeBron de finalizar direito essa bandeja. E aí, oficialmente, a gente tem um toco do Aaron Gordon, ele foi acreditado com esse toco, mas o toco só foi possível porque o Jamal Murray impediu a subida do LeBron. E aqui é uma decisão difícil, né? Porque geralmente eu gosto de arremessos nos segundos finais mais do que infiltração. Porque o arremesso, você dá o arremesso. De 2 ou de 3, que seja. Bandeja, se é muito congestionado, Você não vai conseguir nem tentar, né? a solução é passar pra fora. Porque tem um monte de gente livre, mas não dá tempo. É claro. Infiltração no último segundo, às vezes você é obrigado a tentar uma coisa que não tem espaço. E acho que foi o caso aqui. Olha o Anthony Davis livre. Não dá tempo dele receber a bola mais. O LeBron é obrigado a subir no meio de 3 e acaba errando. No fim, nem mal tentou a bandeja e acabou a temporada. Então é isso. Fim da temporada do Los Angeles Lakers. Denver Nuggets agora tem uma semana para recuperar energia, assistir muitos vídeos do Miami Heat e, pelo menos hoje, vai ter algum condenado assistente técnico fazendo scout do Boston Celtics lá. Isso, né? Alguém vai ter que fazer esse trabalho que vai ser jogado na privada dentro de pouquíssimo tempo. E aí, se o Celtics ganha hoje, vou fazer mais, então, mais vídeo, mais não sei o quê. Mas se o Celtics virar a série na maior virada da história dos playoffs da NBA, ele vai ser o esse herói. cara vai ser o herói, ele que vai ter todo o material pronto. Mas o Nuggets se livrou dessa. O Nuggets tem uma semana para se preparar para a grande final da NBA. E foi nossa aposta de começo de temporada, hein, Daniel? É verdade. A gente botou o Nuggets campeão do Oeste, sem querer se gabar, até porque a gente errou tudo o resto, mas essa a gente acertou. Pois é, e aí o Nuggets está na sua primeira final de NBA de sua história. Vai ser muito legal de acompanhar. Só falta saber o adversário. Isso a gente descobre hoje às 9h30. E antes, claro, tem o pré-jogo de Celtics e Heat com a gente lá no canal da NBA Brasil às 6 da tarde. Não perca, coloca aí na sua agenda se você ainda usa uma agenda. É importante ter toda a família Bola Presa em peso por lá. Então a gente conta com vocês. Até daqui a pouquinho. Tchau! Tchau, tchau!